Olá, irmãos. Eu me chamo Celso, sou líder de PG, faço parte da rede de casais e vamos dar continuidade na leitura da palavra do Senhor, lendo aqui a partir do capítulo 17 do Evangelho de João. Diz assim: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorificado ao teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna a esta que conhecem a ti só por único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me, tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que no mundo me deste. Eram teus e nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam. E tenho verdadeiramente conhecido que sai de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aquele que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aquele que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as Escrituras se cumprissem. Mas agora, vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhe a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que, pela palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e para que o mundo conheça que me enviaste a mim, e que tens amado a eles como tens me amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo,
o mundo não te conhece, não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. E lhes farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e neles esteja. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o trairia, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas concebido a corte e oficiais dos principais dos sacerdotes e fariseus, veio ali com lanternas e açoites e armas. Sabendo, pois, Jesus todas essas coisas, sobre ele levaram vir, adiantou-se e disse: a quem buscas? Respondeu-lhe: a Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traíra, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhe, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprir a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles se perdeu. Então Simão Pedro, que tinha espada desembainhada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o mantiveram e conduziram primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era sumo sacerdote daquele lugar. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiram a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do Santo dos Santos, do Santo Sacerdote. E Pedro estava à parte de fora da porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também discípulo deste homem? Disse ele: não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhes respondeu: eu falei abertamente ao mundo, e sempre ensinei na sinagoga e no templo, aonde todos os judeus se juntam, e nada disse em oculto. Para que me pergunta a mim? Pergunta aos que ouviram, o que eu lhes ensinei, eis que eles sabem que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto,
um dos criados que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Anás mandou manietado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali. E aquentava-se. E disseram-lhe, pois, não és também um dos seus discípulos? Ele negou e disse: não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, perante daquele a quem Pedro cortava a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer da Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes: que acusações tereis contra este homem? Responderam e disseram: se este não fosse malfeitor, não nos entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: levai-vos e julgai segundo a vossa lei. Disseram-lhe, então, os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significado de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. E para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é de verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, voltou-se até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era salteador. Pilatos, pois, tornou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tendo uma coroa de espinho, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram com uma veste de púrpura. E diziam: salve o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse: eis aqui, e vos-lo trago fora, para que sabeis que não acho nele crime algum. Saiu por Jesus levado a coroa de espinho e as vestes de púrpura. E disse-lhe Pilatos: eis aqui um homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: crucificai-o, crucificai-o. Disse-lhes Pilato: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. E respondeu-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus.
E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Disse, pois, Pilatos: Não me fala a mim? Não sabe que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, e se de cima de ti não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti é maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: Se solta este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora, assentou-se no tribunal, no lugar chamado Listrótonos, e em hebraico o nome é Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucificai-o. Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei, senão o César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele as costas, a sua cruz saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde crucificaram e com ele outros dois, e de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escreva Rei dos Judeus. Mas ele disse: Sou Rei dos Judeus, respondeu Pilatos. O que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e tinha a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alho, de alto a baixo, não tinha costura. E disseram, pois, uns aos outros: Não rasgaremos, mas lançaremos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele chamava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aqui o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aqui a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para a escritura se cumprir, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo numa estopa, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que o sábado
ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia do sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados fora, pois os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, e com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe feriu do lado de com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu e testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabendo que é verdade o que diz, para que tenham visto o que creais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez as Escrituras verão aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia à noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aulés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido sepultado. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram Jesus do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando
que era um hortelão, disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também enviou-me a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse: Se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chegando a tua mão, põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu, é Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que eram de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros 2 discípulos, dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-lhe, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixe. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu,
e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que saltaram na terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima do pão. Disse-lhe Jesus: trazei todos os peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta aos meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, e tudo sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas, quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com a morte que havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. E na ceia se recostaram também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste quem será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti saber-me tu? Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse-lhe quem não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Este é o discípulo que lhe testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das que fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que os escrevessem. Amém. Amém, irmãos? Vamos orar por essa palavra. Senhor Deus, Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, por mais essa etapa da tua palavra que foi lida. Nós te glorificamos, pedimos que o Senhor abençoe a cada irmão, cada ouvinte, cada pessoa que assiste e que nos acompanha. Deus, muito obrigado por tudo.
Nós te convidamos a continuar acompanhando, né, a leitura da Palavra de Deus. Muito obrigado.